Salmo 51, versículo 10. Eu vou ficar só no finalzinho do versículo hoje, irmãos. Eu dividi essa mensagem em duas partes. Ultimamente eu não tenho conseguido terminar as mensagens. Então eu falei para Deus, Deus, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar só numa parte. Na semana que vem a gente faz a outra parte. Vamos ver se assim vai dar tempo de terminar, irmãos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim, só vou ficar nessa parte hoje, um espírito estável. Um espírito estável. Pode se assentar. Essa mensagem vai falar conosco nesta noite sobre como manter uma estabilidade espiritual. A estabilidade espiritual não significa que nós não vamos mais pecar. Não significa que todos os dias estaremos cheios do Espírito Santo. Bom que fosse, mas infelizmente não é assim. Porque a nossa vida, ela é feita de altos e baixos. Tem dias bons, mas tem dias ruins. O problema é quando nós não temos a estabilidade e andamos muito nos extremos. Ora nós queremos morar na casa do Senhor, mas horas não queremos nem vir à igreja. Ora queremos jejuar o dia todo, ora nós não queremos nem jejuar. Então nós precisamos tomar cuidado com os extremos, porque como nós somos humanos, temos altos e baixos. Isso faz parte da vida, irmãos. Mas nós precisamos tomar cuidado com esses extremos, com esses picos, muito alto ou muito baixo. Davi, nesse salmo, está buscando a Deus em oração. É um momento onde ele está se quebrantando diante do Senhor. E ele está orando, falando para o Senhor: Deus, me dá um espírito estável, um espírito reto, um espírito que permanece. Porque a palavra, irmãos, estável, significa um estado de permanência, de firmeza, de segurança, de constância e equilíbrio. E esse coração que Davi vai pedir para o Senhor puro e renovar um espírito estável, é sobrenatural. Porque Davi, ele não queria mais esses picos de altos e baixos. Davi fala para Deus: Deus, eu não aguento mais essa situação. Eu quero ter uma vida estabilizada na tua presença. Eu não quero desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas eu quero andar na retidão da tua palavra, na fidelidade da tua palavra. Eu quero me relacionar com o Senhor todos os dias, com um coração puro, com um coração reto, com um coração que serve o Senhor fielmente. Se está bom, Senhor, eu quero te glorificar, mas se está ruim, eu também quero te glorificar, porque eu quero um coração puro, mas eu quero um espírito estável, sem oscilação. Irmãos, eu tenho 30 anos de convertido. Comecei a ir à igreja em 94, em 95 batizei nas águas. Em 96 eu fui batizado com o Espírito Santo. Considero a minha conversão em 96. Completei agora, em abril, 30 anos que eu recebi o Espírito Santo na minha vida. Mas nesses 30 anos, irmãos, eu tive momentos altos com Deus, mas tive momentos baixos com Deus. Tive momentos bons e testemunhos maravilhosos,
mas também tive momentos de dificuldade, momentos ruins. E eu acredito que todos nós temos esses momentos bons com Deus, mas também ruins com Deus. Porque a vida cristã é uma vida de luta, de batalha, de guerra, não contra o nosso irmão, mas contra nós mesmos. Por quê, irmãos? Porque tem vezes que nós estamos no Espírito, mas tem vezes que nós estamos na carne. Isso quem diz não sou eu, é o apóstolo Paulo, em Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Olha o que ele vai dizer: eles estão em conflito, em guerra, em batalha, em luta, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A nossa vida, Paulo vai dizer que é uma luta da natureza humana contra a natureza do Espírito em nós. O Espírito Santo habita em nós, mesmo quando a gente parece que está vazio de Deus, Ele permanece conosco. Porque às vezes nós estamos alimentando pouco o Espírito e a carne vai ficando mais forte, porque é uma luta até que injusta. Porque nós, para sermos cheios do Espírito Santo, temos que orar, temos que santificar, temos que ler a palavra, temos que congregar, temos que jejuar, temos que estar nos alimentando o tempo todo. É só a gente parar e a carne vence. Então parece que é uma luta injusta, mas aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aquele que nasceu de novo, tem prazer de orar, tem prazer de ler a palavra, tem prazer de congregar. Por isso, irmãos, a carne vai sempre desejar o contrário do Espírito. E o Espírito vai sempre nos falar: ora mais, busca mais, para que a carne não prevaleça. Porque quem mais alimentamos, mais vai vencer. Porque, olha como nós somos cheios de altos e baixos. Tem dias que nós estamos alegres, mas tem dia que nós estamos tristes. Tem horas, irmãos, tem dias que nós queremos orar bastante, mas tem dias que nós não queremos orar. Tem dias que nós não vemos a hora de começar o culto, porque nós queremos adorar a Deus e vir para a casa do Senhor. Mas tem dias que a gente não quer vir para a igreja. Tem dias que nós queremos trabalhar muito para ver os resultados. Mas tem dias que a gente não quer trabalhar. Uma vez uma pessoa me disse: pastor, quando vem a vontade de trabalhar, eu sento e espero ela passar. Aí não é de Deus, né, irmãos? Porque a Bíblia vai dizer: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Provérbios 6:6. Então não é de Deus, né, irmãos? Aí não, né, irmãos? Mas voltando aqui para o nosso tema, a nossa vida é assim, irmãos, de altos e baixos. E a Bíblia vai nos dar alguns exemplos de pessoas que tiveram esses momentos de gangorra. Você lembra quando você era criança, que você brincava de gangorra? Ora lá em cima, ora lá embaixo. Essa é o gostoso da brincadeira, né? Ora lá em cima, quando você não pega uma pessoa que é muito mais pesada que você, né? Que deixa você só no alto. Né? É o momento da gangorra, sobe e desce. É a roda gigante que vai girando, ora lá embaixo, ora lá em cima. É a montanha-russa que você sobe, sobe, sobe e depois desce. A nossa vida é do mesmo jeito, irmãos. Cheio de sobe e desce, cheia de altos e baixos. Ora montes, ora vales. Ora montes, ora vales. Porque assim é a vida do crente. E um dos discípulos de Jesus, que nós sabemos que mais teve esses picos de altos e baixos,
altos e baixos, porque falava sem pensar, o que vinha na cabeça ele falava, agia sem pensar, ele agia no impulso. É o apóstolo Pedro. Horas ele acertava e recebia elogios, ora ele descia, recebia a cajadada de Jesus. Porque ele era assim, cheio de altos e baixos. Nos momentos altos, Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E aí uns vão dizer, dizem, Senhor, que o Senhor é João Batista, o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros vão dizer que é um outro profeta. Mas aí vem Pedro, eita Jesus, o Senhor é o Messias. E Jesus, eita, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus. Jesus está orando no monte, os discípulos estão num barquinho, no meio de uma tempestade, vento forte, ondas levantando e descendo, e eles pensando que vão perecer, porque estão no meio de uma tempestade, mas Jesus vem andando sobre as águas. 12 discípulos dentro do barco, mas quando eles avistaram, que eles pensaram que era um fantasma, e Jesus disse, não tema, sou eu. Pedro, cheio de fé, cheio de ousadia, é o Senhor mesmo? Então manda eu ir ao teu encontro. E ele desce do barco, anda sobre as águas, até que ele percebe a tempestade, o vento, e ele começa a afundar. Eita glória! Irmãos, talvez no meio da tempestade você está afundando. Faça que nem Pedro nesta noite. Senhor, socorre-me. Porque na hora que ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. E talvez no meio da situação você tirou os olhos de Jesus e está afundando. Mas se você falar com Deus, como Pedro disse para Jesus, Senhor, socorre-me. Naquele momento Jesus pega a mão de Pedro e coloca Pedro dentro do barco. Porque o Senhor vai estar sempre pronto, irmãos. Nos momentos baixos, Pedro negou Jesus 3 vezes. Irmãos, o Senhor é o Messias, cheio de fé. Eu vou andar nas águas. E começa a andar. Mas ele negou Jesus 3 vezes. Parece a gente, irmãos. No meio da tempestade a gente começa a negar também que Jesus pode operar o sobrenatural na nossa vida. No meio da tempestade a gente pensa que vai afundar, que vai perecer. E Pedro estava ali, depois de ter negado Jesus, achando que para ele não tinha mais restauração. Mas Jesus vai de encontro. E Jesus restaura a vida, restaura o ministério de Pedro. Pedro, quando ele afunda, Jesus repreende. Homem de pouca fé. Então Jesus vai nos mostrar que Pedro ele era cheio de altos e baixos. E nós também, irmãos, temos esses momentos. Outro homem de Deus, profeta, da prateleira de cima, Elias, irmãos, homens de Deus. Elias, que vem do nada. Se você colocasse no GPS hoje, onde fica Tisbé, nem sabia de onde era, isso a GPS ia ficar rodando e não ia encontrar. E de repente vem do nada um profeta, chega para o rei de Israel, Acabe, e diz para ele, não vai chover. E porque ele disse que não ia chover, ficou 3 anos e meio sem chover, para que Deus mostrasse para eles
que o Deus de Israel não era Baal, que eles consideravam o Deus da fertilidade, que o Deus de Israel era o Deus vivo. Ele que manda a chuva e Ele que retém a chuva. Ele que faz a semente brotar e é Ele que esteriliza a semente. E aí vem Elias profetizando e não chove. Ele ressuscita o filho de uma viúva. Milagres sobrenaturais Elias vai fazer. Ele clama e desce fogo do céu e queima o sacrifício. Mas nos momentos baixos, porque a Bíblia vai dizer lá em Tiago 5, Elias era homem, sujeito às mesmas paixões que eu e você. Era homem de Deus, mas era homem. E como homem, ele também tinha fraquezas. Como homem, ele tinha momentos altos com Deus, mas também passou por momentos baixos com Deus. Ele recebe a ameaça de morte de Jezabel, esposa do rei Acabe, e ele foge para um lugar deserto. No meio do caminho, ele despede do seu companheiro de ministério, e ali ele ajoelha e fala para Deus: Deus, basta, eu quero morrer, não aguento mais. Elias, que era um homem da prateleira maior, entrou em depressão, pediu a Deus a morte, não quis mais viver, porque a pressão foi tão grande que ele não estava suportando aquela luta, aquela batalha, e ele entra num estado de solidão e de fome. Mas o Deus de Elias, que é o meu Deus, que é o teu Deus, Ele vem nos socorrer na hora certa. Deus manda um anjo, alimenta Elias, dá água para Elias, dá alimento para Elias, manda novamente. E Elias entra numa caverna de depressão, mas Deus restaura Elias na caverna de depressão. E você sabia que não deu para velar, não deu para enterrar Elias, porque Elias não morreu? Você está olhando a situação agora, você está olhando e falando: Deus, olha, a minha situação é para a morte. Mas Deus pegou uma situação de morte, mandou uma carruagem de fogo e levou Elias para o céu no meio de um redemoinho. Até hoje não encontraram o corpo de Elias, sabe por quê? Porque Elias foi levado para o céu com vida. Ele não experimentou a morte, ele orou pedindo a morte. Nem toda oração Deus ouve. Porque se a nossa oração não está alinhada com o propósito de Deus, Deus não ouve as nossas orações. Deus prepara no ambiente, alinha o ambiente para ouvir a nossa oração, para que a nossa oração esteja alinhada com o coração de Deus. Terceiro personagem bíblico que teve altos e baixos, Jó. Jó tinha tudo, Jó perdeu tudo e Jó recebeu tudo de volta. Altos e baixos, teve tudo, perdeu tudo, mas depois Deus deu tudo de volta. E eu estava lendo a Bíblia esses dias atrás, estou lendo a Bíblia toda, como eu falei para os irmãos, esse ano novamente, e eu li o livro de Jó, agora já estou nos Salmos, e eu li o livro de Jó, e, irmãos, a Bíblia é tão rica, irmãos, que tem coisas que a gente já tem tanto tempo de crente, pregador, mas tem coisas que a gente não sabe, não conhece e não tem a revelação. Mas de repente esse versículo pulou nos meus olhos e reverberou o meu coração, porque Jó 9:11 diz assim: eis que ele, ou seja, Deus, eis que ele passa por diante de mim,
e eu não vejo. E torna a passar perante mim, e eu não sinto. Eis que Deus passa por diante de mim, e eu não vejo. Ele torna a passar, e eu não sinto. Jó sabia que na sua luta, na sua aflição, na sua enfermidade, no seu luto, no seu processo de perdas, Deus estava perto dele. Deus não tinha abandonado ele, mas ele sabia que dentro desse cenário, Deus estava invisível, Deus estava em silêncio. E nós somos assim também, irmão. Sabe aquele culto que você vê a glória de Deus se manifestando? Um irmão adorando, outro irmão quebrantado, outro irmão louvando. E aí você fala, Deus está na casa, Deus está trabalhando nesse lugar. Mas aí você está num processo de Deus, de deserto espiritual, e você fala assim, Deus está aqui, mas eu não vejo. Deus está passando por aqui, mas eu não sinto. E era esse processo que Jó estava dizendo. Deus está aqui, mas eu não estou vendo. Deus está aqui, mas eu não estou sentindo. Mas ele vai dizer, no versículo 23, capítulo 23, versículo 8. Capítulo de Jó 23, versículo 8 e 9. Vai mostrar o desespero de Jó. Porque Jó estava procurando Deus, mas não estava encontrando. Porque na hora da luta, na hora da dificuldade, parece que Deus está longe de nós. Ele passa e eu não vejo, Ele torna a passar e eu não sinto. E aí ele vai dizer que no seu desespero, na sua angústia para encontrar Deus, ele vai dizer, mas se eu vou para o Oriente, lá Ele não está. Se eu vou para o Ocidente, não o encontro. Quando Ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando Ele vai para o Sul, nem a sombra dEle eu vejo. Mas Ele conhece o caminho por onde eu ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Em outra versão vai dizer, se eu vou para a esquerda, Ele não está. Se eu vou para a esquerda, Ele não está. Se eu vou para frente, Ele não está. Se eu vou para trás, Ele não está. Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Não, Jó sabia que Deus estava no controle da situação da sua vida. E às vezes nós estamos assim, presbítero Renan, buscando, mas parece que a gente busca e não encontra. Mas Jó entendeu o processo, e ele vai dizer, Senhor, eu sei que na hora certa, o Senhor sabe aonde me encontrar. Talvez hoje você está nessa buscando a presença de Deus, por causa da situação que você está atravessando, por causa da situação que você está passando, e você vai para a esquerda, não encontra, você vai para a esquerda, não encontra, vai para a direita, não encontra, vai para trás, não encontra, vai para frente, não encontra. Mas ele diz, mas eu sei, na hora certa o Senhor vai me encontrar. Na hora certa, o Senhor vai vir. Porque depois desta prova, diz Jó, eu sairei como ouro, limpo, purificado, renovado, cheio da graça, cheio da unção, cheio da presença. Depois desse processo, porque Jó não perdeu a fé em Deus. Jó sabia que mesmo no sofrimento Deus ainda estava trabalhando, que na prova, que a sua prova chegaria ao fim, melhor do que ele entrou. Melhor do que ele entrou. Jó viveu momentos altos com Deus
Estava tudo bem, Deus era com ele. Mas passou por um momento baixo. E Deus continuava com Jó. Quando estava tudo bem, Deus estava contigo. Talvez agora não está tão bem, mas Deus continua contigo. E porque Deus continua contigo, você vai sair dessa. Porque na hora certa, no tempo determinado por Deus, Ele virá ao teu socorro. E você vai sair dessa prova melhor do que você entrou. Você vai sair refinado como ouro. Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele opera. Olha o que ele vai dizer no final da sua prova. Ele sabia que o tempo todo Deus estava com ele. Mas no final da sua prova, Jó diz assim, 42, 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedidos. Ele sabia, irmãos, que no meio do processo Deus era onipotente, que Deus era onisciente, que Deus estava no controle de todas as coisas. Deus virou o cativeiro de Jó, e eu creio que Deus da mesma maneira vai virar o nosso cativeiro, porque nós vamos sair desta prova melhor do que nós entramos. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Jó venceu porque ele encontrou a estabilidade com Deus. Quando estava tudo bem, ele tinha Deus como Deus. Quando passou os 3 anos de processo, ele tinha Deus como seu Deus. Então, irmãos, aprenda a ter estabilidade no processo, porque é nesse processo que Deus vai nos purificar, é nesse processo que Deus vai se revelar, é nesse processo que Deus vai se manifestar, porque depois desse processo nós vamos ser purificados e sairemos como ouro melhor do que nós entramos. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo sem sentir, mesmo sem ver, Jó continuava acreditando que o Senhor estava com ele. Eu bem sei que Deus tudo pode, e nenhum dos seus planos serão frustrados. Entrando um pouquinho agora em Davi, que Davi também, irmãos, teve esses momentos de altos e baixos, como eu e você. Davi era um homem que sabia agradar o coração de Deus, mas também tinha os momentos de baixos. E quando nós lemos os Salmos, percebemos isso. Eu estava aqui lendo os Salmos essa semana, e eu via muitos Salmos de Davi. E Salmos que ele vai dizer, Senhor, estou angustiado, as trevas me cercaram. Momentos baixos. Mas nos momentos altos, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Os meus inimigos estão se multiplicando, Senhor. Esperei com paciência, e o Senhor ouviu o meu clamor. Quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. E aí horas ele vai dizer, não me lance fora da tua presença. É a nós, irmãos. A gente é assim. Nossa, hoje vai ser bênção, vai dar tudo certo, é só vitória. Mas tem dias que fala assim, hoje não estou sentindo que não vai ser bom não. Hoje vai ser meio difícil. Davi, irmãos, jovenzinho, chega lá na guerra para levar o mantimento para os seus irmãos na guerra. E ele escuta Golias desafiando o exército do Deus vivo. E ele diz, quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Olha o que Davi faz. O que vai ganhar? Quem matar esse incircunciso? Isso é fé, irmãos. Ele não quis saber o histórico de guerra do Golias, o tamanho de Golias, o armamento de Golias. O que vai ganhar? Eu já quero saber o resultado da vitória, porque eu já ganhei essa batalha. Isso é fé, irmãos. Davi estava com fé, que Deus já estava no negócio dando vitória para ele. Só quero saber a recompensa.
porque a vitória já é nossa. E ele foi e venceu, ele tinha certeza, irmãos. Mas também teve momentos de baixo. Adulterou com uma mulher casada. Matou o esposo dela para encobrir o seu pecado. Tá tudo certo. Resolvi o problema. Adulterei, a mulher engravidou, vai ter bebê, mas o marido morreu. Tá tudo certo. Até que Deus viu. Deus vê tudo, irmão. O pastor não vê tudo, o pai não vê tudo, a mãe não vê tudo, o esposo não vê tudo, a esposa não vê tudo, mas Deus vê. Aí Deus vai lá, manda Natã, porque, irmão, se você chegasse na presença de um rei, cheio de autoridade, você podia morrer, irmãos. Aí vem Natã, profeta de Deus, homem de Deus, aprovado por Davi, mas ele vem mansinho. Então, tinha um homem, né, que tinha uma ovelhinha, tratava como filha aquela ovelhinha. Aí chegou um visitante, ele falou assim, e ele tinha muitas ovelhas, mas ele falou, pega a ovelhinha daquele homem lá, e mata ela para dar comida para o visitante. Davi, sanguíneo puro, quem é esse cara aí? Vou matar ele agora. Aí Natã chega todo mansinho, então Davi, esse cara é você. Aí ele escreve esse salmo, pedindo perdão para Deus. Porque é isso que agrada o coração de Deus, irmãos. Nós temos altos e baixos. Ora, irmãos, a gente está lá em cima com Deus, orando, pregando até para o poste. Mas tem dias que a gente não quer nem orar, irmãos. Mas sabe o que agrada o coração de Deus? É quando você erra, quando você peca, quando você falha, você dobra o teu joelhinho no chão e fala, Deus tenha misericórdia de mim. Eu não queria, mas eu pequei. Eu não queria, mas eu falei mal. Eu não queria, mas eu briguei. É isso que agrada o coração de Deus, porque Davi fala para Deus, Deus, eu sei que se o Senhor se agradasse de holocaustos, eu te daria. Mas o sacrifício que agrada o Senhor é um coração quebrantado, ó Senhor, e um espírito, ó Deus, quebrantado e um coração contrito, o Senhor não despreza. Ele pecava, errava, mas ele sabia se humilhar e se arrepender dos seus pecados para não perder a sua comunhão com Deus. E é nesse desequilíbrio emocional de Davi que ele busca ao Senhor. Que no nosso desequilíbrio, nos momentos baixos, possamos da mesma maneira buscar ao Senhor. Que nos momentos baixos possamos buscar ao Senhor. Alguns momentos Davi subia tão alto com Deus, adorando, sem ninguém ver, só entregando o louvor, a adoração diante de Deus. Mas ora ele trabalhava no escondido, sem ninguém ver. Nesses momentos de altos e baixos, ele clamou ao Senhor, Senhor, não retires de mim a tua presença. Torna-me dar a alegria da salvação. Como pode, irmãos, uma hora a gente está tão cheio de Deus, outra hora a gente está tão desviado. É desviado, irmão. Se a gente não quer vir para a igreja, se a gente não quer orar, se não quer buscar, está desviado, irmão. Dentro da igreja é mais desviado. Como pode, irmãos? É porque a luta de Paulo, o espírito e a carne, irmãos, estão em conflito o tempo todo. E é por isso que nós precisamos de um espírito estável. E essa palavra nasceu no meu coração nesses dias, que eu estava orando. Nós estávamos no propósito de 21 dias aqui na igreja de oração e jejum. Começamos uma bênção, irmãos. Nossa, eu não vi a hora de vir para a igreja para orar, para buscar Deus em jejum, Deus ali recebendo o nosso propósito. Mas aí teve um dia que eu acordei, não lembro se foi no 10º, não lembro que dia que foi. Eu acordei e no meu coração veio assim, hoje eu não queria orar.
Aí eu me entristeci, irmãos, eu só chorava. Porque eu falei, Deus, como pode? Nós estamos num propósito de oração e jejum e eu não quero orar. Eu não quero buscar a tua presença, porque a questão não é não orar. A questão não é não ler a palavra. Não é estar na presença, irmãos, congregando. A questão é a gente não querer. Isso que me confrontou. Porque orei naquele dia. Li a palavra aquele dia. Vim para a oração aquele dia. Jejuei aquele dia. Mas aí nasceu essa palavra, Deus, eu preciso de estabilidade espiritual. Porque eu não quero viver desse jeito. Horas lá em cima e horas lá embaixo. Aí Deus me deu esse texto. Que não tem como, irmãos, porque o nosso coração é de altos e baixos. Por isso que Davi, no meio da sua luta, no meio da sua batalha, ele ora a Deus, Deus cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito estável, um coração que não vai desejar outra coisa a não ser a tua presença. Um coração que não vai se desviar, a não ser se for para a tua direção. Não existe esse coração. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Não existe. Ele está pedindo uma coisa que não existe. É sobrenatural. Nós vamos ter altos e baixos, mas nesses altos e baixos, nós temos que aprender a andar na estabilidade. Com vontade, vou orar. Sem vontade, vou orar também. Com vontade, vou ler a palavra, mas sem vontade, vou ler também. Com vontade eu vou congregar, sem vontade eu vou congregar também. Porque a nossa vida, irmãos, é mais sem vontade do que com vontade. Quando você acorda e fala assim, hoje eu não quero trabalhar. O que você faz? Vai trabalhar. Então se eu acordei sem vontade de orar, o que eu tenho que fazer? Vou orar. É isso, irmãos, é a estabilidade, a gente vai com vontade e sem vontade, mas a nossa vida é assim, maioria das vezes, a gente faz sem vontade, mas faz sem vontade, mas faz, porque é isso que dá estabilidade espiritual, é você mesmo não querendo, vai fazer. Vou parar, coloque-se de pé. A Bíblia vai dizer que tinha um cego chamado Bartimeu. Tinha um cego chamado Bartimeu. E ele estava lá no seu cantinho pedindo esmolas. De repente, ele fala, o que está acontecendo? Ele não estava vendo nada. Cego. Ele não estava sentindo nada. O que está acontecendo? Jesus está passando por aqui. Oh, glória. Aí Bartimeu disse assim, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Fala mais baixo, está atrapalhando. E ele grita mais alto. Ele não estava sentindo nada, não estava vendo nada, mas ele sabia que Jesus estava passando por ali. Porque ele sabia. Ele clamou. Ele clamou. E ele clamou até que Jesus veio. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Então veja. Então veja. O culto está uma benção, a glória está se manifestando, a presença está se manifestando, e você está que nem Jó. Deus, eu sei que o Senhor está aqui,
mas eu não estou vendo. Eu sei que o Senhor está aqui, mas eu não estou sentindo. Faça como Bartimeu. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de mim. Não, para, fala mais baixo. Jesus! E Jesus veio. Abriu a vista. Oh glória, irmão, a primeira coisa que aquele cego viu, sabe o que foi? O rosto de Jesus. A glória de Jesus, a presença de Jesus, no meio desse processo, no meio desse vale, no meio dessa luta, permaneça estável, continue clamando, continue orando, continue buscando, até que Ele venha. Oh glória, porque Ele vem, irmão, no tempo certo, no tempo oportuno, Ele virá ao nosso socorro. Porque Ele é o socorro bem presente no dia da angústia. Feche os teus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Oramassore kalamakandaramasube kandaramakai. Oh Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei porque a Tua palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 5, 7, nós vivemos pela fé, nós vivemos pelo que cremos, nós não vivemos pelo que vemos. Se nós vermos, glória a Deus, se nós não vermos, nós cremos que o Senhor está passando aqui. E porque o Senhor está passando aqui, a Tua igreja está clamando. E porque o Senhor está passando aqui, meu Deus, que o Senhor possa tocar em cada coração nesta noite, que está passando pelo processo do deserto espiritual, pelo vale da sombra da morte, para que possa receber o toque. Se hoje Jesus te perguntar, o que queres que eu te faça? O que você vai pedir? Não precisa falar para mim, fala para Ele. Ele está passando aqui. Você pode ficar quietinho, não falar nada, ou você pode fazer como Bartimeu. Oh, filho de Davi! Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Tenha compaixão da minha situação. É só um toque, é só um toque, é só um toque, é só um toque, é só um toque. Tudo muda, tudo muda. Toque com fé hoje, faça como Bartimeu. Faça como Bartimeu, eu quero ver, Senhor. Eu quero ver a Tua glória, eu quero ver o Teu agir, eu quero ver o Teu manifestar, eu quero ver a Tua presença, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença. Eu quero um coração estável, eu quero um coração que aprenda, seja com vontade ou sem vontade, eu vou continuar Te adorando, seja no momento bom ou no momento difícil, eu vou continuar Te adorando. Adore, adore, adore.